Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Com a sua cabeça. Senhor, a tua palavra é a verdade. É por ela que nós guiamos a nossa vida, é por ela que nós olhamos a história,
É por ela que nós procuramos compreender a nossa existência e, dentro das nossas limitações, compreender também a ação do Senhor na história. Deus, nós precisamos da Tua palavra. Santifica-nos aqui nesta manhã, ó Deus, com a Tua palavra, que é a verdade. Toma as nossas mentes, os nossos corações e fala conosco nessa manhã. Ó Deus, que a palavra do Senhor que nos alimenta espiritualmente, que ela possa fortalecer o nosso coração, fortalecer o nosso homem interior, avivar o nosso coração, nos aproximar do Senhor, dos teus planos, dos teus projetos, da tua realidade. Fala conosco, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, livra-nos da ação de Satanás que vem para roubar a compreensão da tua palavra, e que o nosso coração seja um terreno fértil, que a tua palavra caia e produza, ó Deus, bons frutos para a tua glória e para o teu louvor. É que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma das coisas mais difíceis ainda hoje, existem compêndios e mais compêndios, né? Teorias e mais teorias, é a forma como nós interpretamos a história, a maneira de nós olharmos para os fatos acontecidos e para os fatos que estão acontecendo. E essa é uma parte que sempre me interessou muito, talvez pela minha aproximação da Bíblia, pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, volta e meia, eu estou lendo, estudando, inquirindo e perguntando sobre essa questão da história. Alguns interpretam a história de uma forma linear, outros a interpretam de uma forma cíclica, outros a interpretam simplesmente numa perspectiva material, e assim são várias as abordagens, né, que são feitas em relação à história. Eu, pessoalmente, gosto muito desse primeiro capítulo aqui de Apocalipse, porque ele nos mostra que, além dessa história que nós estamos vendo, além dessa história visível, palpável, real, que nós temos conhecimento, há uma outra história. Alguns teólogos e teóricos chamam de meta-história, ou seja, a história além da história, ou a história que não se vê, a história não visível. O pastor Rubem Amorés escreveu um livro, e o título do livro é exatamente esse, A Meta-História. João está vivendo o seu tempo, ele está vivendo o seu momento histórico, as coisas que ele está vivenciando, as experiências que ele está tendo na sua fé, na sua vivência, lhe permite fazer uma interpretação da história. Ele mesmo dá para a gente aqui no texto uma localização de onde é que ele está e por que é que ele está naquele lugar. O versículo 9 ele diz assim, olha, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Então, João está passando por um momento de tribulação. Mas também eu sou companheiro nas tribulações, mas também no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que João estava na ilha de Patmos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que é esse testemunho de Jesus? Quando diz o testemunho de Jesus,
Paulo, escrevendo a Timóteo, muitas vezes no Novo Testamento, nós vamos encontrar esse testemunho de Jesus, é o testemunho da ressurreição de Jesus, é o testemunho do senhorio de Jesus, é o testemunho de que Jesus é o Senhor e o Salvador, e que não há outro além do Senhor Jesus. E a história nos mostra que muitos irmãos nossos, inclusive os apóstolos, morreram por causa desse testemunho. Ao asseverarem que Jesus era o Senhor, ao crerem e anunciar de todo o coração que não há nenhum outro Senhor além de Jesus Cristo. Isso incomodava poderes estabelecidos. E à medida que esses poderes estabelecidos eram incomodados, então, na sua força, no seu poder, eles perseguiam, eles matavam, maltratavam e judiavam, e João estava deportado na ilha de Patmos, exatamente por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dava do Senhor Jesus Cristo. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, estava padecendo perseguição e sofrimentos por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Década de 80 surgiu um livro, O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz, e logo no início daquele livro ele comentava que muitos cristãos, na época dos apóstolos, na época de João, perderam as suas vidas simplesmente porque diziam que Jesus Cristo é o Senhor. Era comum as pessoas se encontrarem e se saudarem dizendo: salve César, César é o Senhor. E muitos irmãos diziam: Jesus é o Senhor. Não é César que é o Senhor é Jesus Cristo. E por causa desse testemunho, e por causa dessa convicção, e por terem Jesus, o Senhor das suas vidas, eram presos, maltratados, agrilhoados, lançados às feras, e em alguns casos até queimados vivos, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então aqui estamos com João, no momento de perseguição, no momento de tribulação, e nesses momentos é impossível a gente não rever alguns conceitos. É impossível não fazer algumas avaliações. É impossível não passar por algumas crises e algumas situações. E é nesse momento em que João está na tribulação, na perseguição, na ilha de Patmos, é que lhe vem uma revelação da parte de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele envia por intermédio do seu anjo, notificando ao seu servo João. Deus é o Senhor da história e nunca perdeu o controle da história. A palavra revelação aqui, ela tem exatamente essa ideia. A palavra revelação é a ideia de descortinar, é a ideia de abrir para que se enxergue além daquilo que está sendo visto. Ou seja, nessa revelação que Deus quer mostrar para João Batista e para nós, Deus está abrindo a cortina, está mostrando para João o que vai acontecer no seu tempo, na sua história, mas para além do seu tempo. Ou seja, João está vivendo um momento de perseguição, está sendo achatado pela força do Império Romano, está sofrendo todas as agruras do testemunho de Jesus Cristo, mas Deus lhe diz: João, eu vou abrir as cortinas e vou te mostrar que a história vai muito além dessa que você está vendo. Então, quando fala
revelação de Jesus Cristo, nesse caso, é essa ideia de abrir as cortinas para que se enxergue, para que se veja a real história, que é a história de Deus. Eu fiquei lendo o texto e pensando que, antes de conhecer a Jesus, a nossa perspectiva da história é puramente humana e puramente terrena. Os nossos olhos, eles se limitam a enxergar a história visível, os fatos acontecidos e os fatos que estão acontecendo. E o futuro que a gente consegue projetar é sempre a partir de uma perspectiva humana. Mas a partir do momento que Deus entra na história da nossa vida, que o Espírito Santo habita em nós, abre o nosso entendimento espiritual, os olhos do nosso coração, então essa cortina se abre para nós também. Ou seja, existe uma história que o mundo não vê, mas que ela é real e que ela é verdadeira. Não visível, porém a mais real de todas. Não visível, mas é a que vai se estabelecer. Não visível, mas é a que Deus está construindo. Consegue perceber isso? Essa ideia da meta-história, de que além dessa história que nós estamos vendo, dos acontecimentos aqui na Terra, Deus está construindo uma história e controlando todas as coisas para que elas cheguem no tempo certo, no tempo de Deus, na hora de Deus e da forma como Deus quer e da forma como Deus vai estabelecê-lo. Aqui no versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, a cortina se abre para que ele tenha uma noção clara e exata da perspectiva de Deus, do que está acontecendo nesse momento, mas para que ele enxergue o futuro também numa perspectiva de Deus. Há muitas formas de encarar a história. Há muitas maneiras de interpretar os fatos correntes. Há muitas maneiras de abordar essa realidade visível. E quando nós somos crentes, quando nós cremos em Deus, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós precisamos ter essa perspectiva de Deus. Precisamos procurar entender e fazer uma leitura da história a partir dos olhos de Deus, da forma como Deus a vê, da forma como Deus a enxerga. Uma realidade que é real, mas que só pode ser vista e que só pode ser enxergada pela fé e pelo conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Então, essa é a ideia da revelação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar para João as coisas que estão acontecendo e as coisas que ainda vão acontecer. Ou seja, Deus abre a cortina e mostra no tempo presente. Olha aí, João. Veja o que está acontecendo na minha perspectiva e também o que ainda vai acontecer. Na perspectiva de Deus, no controle de Deus, as coisas vão caminhar para onde Deus quer que elas caminhem. É assim que nós devemos ver a história, é assim que nós devemos interpretá-la. Para o cristão, não tem outra maneira de enxergar a história. O grande risco que nós corremos é que, a partir da nossa vivência terrena, é que comecemos a enxergar a história da mesma forma que as pessoas naturais enxergam. O grande desafio é nós conseguirmos enxergar a história na perspectiva de Deus e não simplesmente na perspectiva humana. É conseguir interpretar os fatos da história
acontecidos, não puramente numa perspectiva natural, mas na perspectiva de Deus, com os olhos de Deus, com a visão de Deus. Quando a Bíblia fala que no Senhor a gente tem asas de águia, que a gente sobrevoa as alturas, é uma linguagem figurada, que nessa perspectiva de Deus, do Espírito de Deus, a gente consegue enxergar as coisas de cima, a gente consegue enxergar as coisas do alto. Então, enxergar a história da perspectiva de Deus é enxergá-las da perspectiva do alto. É enxergá-las a partir da mente de Deus, a partir dos olhos de Deus, com a visão de Deus. É isso. João está vivendo uma realidade presente. Tudo que ele está vivendo é real. Ele está preso, ele está deportado, ele está alijado do convívio dos irmãos da igreja de Éfeso e enviado para a ilha de Patmos, onde, segundo os historiadores, vai sofrer o martírio. É isso que ele está vivendo naquele momento. E Deus quer lhe dizer: João, a história não é essa. A história não acaba aí. A história vai além disso que você está vendo. A história vai além do que as pessoas estão dizendo. A história vai além da decisão do César. A história vai além do poder de Roma. É o Senhor quem tem o controle da história. É o Senhor quem tem o controle de todas as coisas. É isso. Essa é a ideia principal do livro do Apocalipse, é mostrar que Deus, o Senhor, tem o controle de todas as coisas e nada do que está acontecendo está pegando Deus de surpresa. Amém? Deus não é pego de surpresa, Deus não é surpreendido pelos fatos que estão acontecendo. Deus está a par, permitindo e no controle de toda a história. Amém? E todo o texto vai mostrar isso. Então, a ideia da revelação, o papel que Jesus e a igreja desempenham nesse processo. Ou seja, a igreja não está alijada do processo histórico. A igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. Tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus tem planejado, tudo que Deus tem projetado para um futuro próximo e para um futuro mais distante, passa pela igreja, passa por nós, passa pelas nossas vidas. A igreja é parte central da história, do processo histórico que Deus está desenvolvendo. E essa revelação de Deus da história, ela passa por essa revelação, não só para João, mas para a igreja. A igreja de Deus, que é o povo de Deus sobre a face da terra. É o que Jesus diz a nosso respeito. Vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. A presença de Deus na terra, ela acontece porque Deus está presente em nós. Deus está presente na terra, na vida e através da vida da igreja. Então, a igreja, ela tem esse papel fundamental e central na condução da história, na forma como Deus conduz a história. É o povo de Deus, sobre a face da terra. É habitação de Deus, é tabernáculo de Deus. É onde Deus manifesta a sua graça, é onde Deus manifesta as suas obras na igreja. Então vai na revelação da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor das nações. Jesus reina pelos séculos dos séculos. Essa
é a história de Deus. A história de Deus, ela caminha nesse rumo e nessa direção, na plena revelação e no pleno estabelecimento do reino de Deus, com Jesus sendo o Senhor desse reino. Ele é a fiel testemunha, né? A visão que João tem do Senhor Jesus é o reflexo de tudo isso que nós estamos dizendo. Fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, constituiu um reino e nós somos os sacerdotes desse reino. Essa é a cortina que se abre e mostra a forma como Deus enxerga a história. A maneira como Deus enxerga a história é exatamente dessa forma. Jesus é o Senhor. Jesus é o cabeça da igreja, mas Jesus é também o Senhor das nações. Jesus está no domínio, no controle de todas as coisas, de uma forma invisível que caminha para o pleno estabelecimento da visibilidade. Vai chegar o tempo, a hora e o momento em que esse reino de Deus ele vai se tornar manifesto, vai se transformar, vai se manifestar e vai se tornar visível. Não é? É assim que nós devemos ler a história. É dessa forma que nós devemos interpretar os fatos acontecidos. Às vezes nós olhamos para os acontecimentos, nos assustamos e ficamos amedrontados. Achamos que o Estado islâmico tem o domínio de todas as coisas. Achamos que eles ditam as regras, e não. Achamos que o mundo ocidental, com seu poderio militar, é que determina os acontecimentos. E começamos a fazer uma leitura da história numa perspectiva puramente humana e natural e perdemos a perspectiva sobrenatural e a perspectiva espiritual. A intenção do texto, a intenção do Apocalipse é deixar claro que Deus é o Senhor da história. Deus está no controle de todas as coisas e que nada do que está acontecendo acontece fora do domínio e da permissão de Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. João é preso, é deportado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa é a razão pela qual ele está sofrendo. Essa é a razão pela qual ele está passando por tribulação. João não está sofrendo porque ele é um malfeitor. João não está sofrendo porque ele é um ladrão. Ele não está sofrendo porque ele é uma ameaça para as pessoas. Ele não está sofrendo porque ele agrediu alguém. Ele não está preso porque ele é violento. Mas ele está preso por uma única e exclusiva razão. Ele fala de Jesus. Ele testemunha de Jesus. Ele explicita a sua fé. E no caso dele, como apóstolo que é, ele representa, por causa da sua liderança, por causa da sua vivência com Jesus, ele representa e é também, vamos dizer assim, a encarnação da verdade de Deus, da igreja de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus. A vida dele reflete isso. João, com a sua palavra e com o seu testemunho, é a visibilidade explicitada do reino de Deus sobre a face da terra. Por isso que João é uma ameaça. Por isso que os outros reinos e poderes se sentem ameaçados. Porque quando as pessoas olham para João, quando as pessoas o ouvem, elas abrem os olhos e creem de todo o coração
no reino de Deus, no poder de Deus, na vida de Deus, na ação de Deus. Por isso que João é uma ameaça, por causa do seu testemunho. E aí nós voltamos para esse tempo presente, esse momento que nós estamos vivendo, da história da humanidade. Eu estava ainda nos Estados Unidos quando foi espalhado pelo mundo inteiro, e lá o que mais se falava naquele ato terrorista que aconteceu ali em Paris, quando invadiram, a sede do jornal lá e mataram os jornalistas e tudo mais. Ou seja, aquilo teve uma repercussão e uma sacudida no mundo inteiro. O que está por trás daquilo são crenças e manifestações religiosas. A perspectiva do sagrado que as pessoas têm, a violação do sagrado, a vida humana, o ser humano, a perspectiva religiosa que cada um tem. E quando, à primeira vista, quando eu tomei pé da situação, dos fatos acontecidos, é impossível não ficar chocado com a violência do ato. Como é que você invade um espaço público, atira nas pessoas, mata as pessoas? Como é que isso pode acontecer? É um ato de violência, é um ato de agressão. E aí os nossos olhos se fixam apenas na agressão cometida contra os jornalistas ali naquela redação. Mas, com o passar do tempo, nós começamos a ver também o quanto aqueles jornalistas eram agressivos em relação à manifestação do sagrado daquelas pessoas. Eu não sei quantos tiveram acesso às charges que eram publicadas por eles e que também percorreu o mundo e através da internet. Vocês viram as charges que eles publicavam? Chegaram a ver? Não viram? É uma completa banalização daquilo que as pessoas têm como sagrado. Só para os irmãos terem uma ideia, numa daquelas charges, eles representam a Trindade, num bacanal. Eles fazem uma representação da Trindade, onde Pai, Filho e Espírito Santo estão se relacionando sexualmente e homossexualmente. Ou seja, é uma banalização, é um vilipêndio do sagrado, daquilo que as pessoas têm como mais sacro, daquilo que as pessoas têm mais respeito. E noutras, eles representam Maomé como homossexual, pelado com a bunda para cima, e por aí afora. Uma série de outras coisas. Aí vem, justifica a violência? Justifica a agressão de matar as pessoas? Não. Mas nós não falamos da violência que é praticada em relação ao sagrado e à crença das pessoas. E eu fiquei pensando nisso, e tenho que pensar sobre isso, me diz respeito. Eu estou nesse mundo. Eles estão falando do sagrado, estão falando da vida religiosa, estão falando da manifestação de crença e de valores espirituais. Passa por isso. E eu tenho que olhar, eu tenho que entender o que está acontecendo. E nas minhas limitações, eu comecei então a pensar sobre isso. Primeira coisa, irmãos, nós vivemos num mundo onde fé, crença, religião foi completamente empurrado para o mundo privado. Não pode ser trazido a público. Nós caminhamos hoje, já é um fato real, onde expressão pública de fé,
além de ser extremamente criticado, além de ser cerceado, eu tenho a impressão que daqui a pouco vai ser perseguido. Em muitos países ali da Europa, já não é mais permitido a pessoa expressar publicamente a sua fé com o risco de ir para a cadeia. Não sei quantos se lembram do George falando aqui da Escócia, que é constitucional. Você não pode pregar a sua fé para outra pessoa, porque é uma invasão da privacidade da pessoa, com o risco de você ser preso e você ir para a cadeia. O que está acontecendo? João foi preso por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João está na ilha de Patmos, desterrado, e vai sofrer o martírio por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Hoje, a minha fé, ela não pode ser explicitada publicamente. A sua fé, a sua crença, é uma questão de fórum íntimo, é privado, é particular, é seu, problema seu, guarda com você. Ok, tudo bem, é isso? É. Mas por que expressão sexual, que é mais íntimo e pessoal do que uma expressão de fé, é colocada a público, como se não tivesse problema nenhum? Dá para perceber a inversão dos valores? Manifestações de sexualidade, que alguns anos atrás eram tratadas como as coisas mais íntimas, mais privadas, e que todo mundo tinha vergonha, ou então a lei punia quem colocava isso a público. Inverteu. Hoje é punido pela lei quem explicita a sua fé e coloca a sua fé a público. Ninguém é punido pela lei se manifestar publicamente as suas preferências sexuais ou se expor sexualmente, publicamente, na rua, na mídia e por todos os meios de comunicação. Mas se você fizer isso com a sua fé, tenha certeza absoluta que você vai ser punido. Nas escolas, nas repartições públicas e na rua. Sim, Arnaldo. É fato, o Arnaldo está trazendo aqui a nossa memória, a FIFA proibiu os jogadores de futebol, alguns mostravam aqui, I belong to Jesus, ou seja, eu pertenço a Jesus. Outros colocavam João 3,16, uma manifestação pública da sua fé. A FIFA proibiu. Não pode manifestar a sua fé publicamente. Em algumas escolas da França e dos Estados Unidos, da Europa de um modo geral, não pode mais ter nenhuma manifestação religiosa. Você não pode ensinar a Bíblia, você não pode fazer uma oração na escola. Se eu sou professor numa instituição, pública ou privada, se lá eu falar da minha fé, de Jesus, ou eles vão me demitir, ou eu vou ser denunciado. Agora, se eu falar das minhas preferências sexuais, que é uma coisa tão íntima que eu deveria guardar para mim, eles vão me aplaudir, vão bater palma, falar, que cara legal, que cara da cabeça aberta, né? Que cara joia. Mas se eu falar da minha preferência religiosa, da minha fé, da minha crença, eu vou tomar na cabeça, eu vou ser punido. É o mundo que nós estamos vivendo. É a leitura que nós precisamos fazer desse mundo. A Europa, de um modo geral, numa secularização quase completa e absoluta, não é porque Deus não deixa, mas as constituições,
elas não admitem mais que conste nas constituições Deus, o nome de Deus, a pessoa de Deus, é proibido. A última agora que vocês viram foi o recém-eleito primeiro-ministro da Grécia, que se recusou a fazer o seu juramento colocando a mão sobre a Bíblia, publicamente. Agora, o que me dá o nó na cabeça, né, e que eu quero que a gente pense sobre isso, porque isso está nos comendo pela beirada, pouco a pouco, e nós não estamos nos apercebendo, é que a manifestação da fé e das nossas crenças, elas foram empurradas para o mundo privado. Você não pode publicamente expor a sua fé. Eu estava ouvindo alguém que infelizmente não me lembro, muito entusiasmado, passando pela Alemanha, e sentado na praça, viu um senhor já de idade, e começou ali a conversar com ele, e naquela conversa começou a falar de Jesus. E entusiasmado, falando de Jesus, e vai, né? Daqui a pouco o senhor para e fala assim: olha, meu amigo, vamos parar por aqui. Eu não vou chamar a polícia porque eu vejo que você é estrangeiro. Porque você está invadindo a minha privacidade e você está querendo me impor as suas crenças e os seus valores. Isso aqui não é permitido. Ou seja, você é crente, você tem a sua fé, você crê em Jesus, guarda isso para você. Isso é privado. Isso é restringido ao mundo privado. Isso é privado, isso é particular. No seu mundo privado e particular, creia no que você quiser e faça o que você bem entender. Mas não ponha isso para fora, não. Porque se você pôr, o pau canta na sua cabeça. É isso aqui. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por quê? Por que ele estava em Patmos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu navego nessas águas com muito cuidado e com muito temor. Mas Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, não é da minha natureza em nada ser aventureiro, né? Então tudo eu faço com muita cautela, com muito temor. 2 Tessalonicenses, é o 2, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro o quê? Venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma sociedade que se aparta de Deus. Apostasia é um mundo pós-cristão. Apostasia é um mundo que não aceita mais os valores de Deus, que vira as costas para os valores de Deus. Isso aqui é apostasia.
Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, a apostasia vai vir. É um fato? Está escrito. Vai acontecer? Vai, infelizmente. No mundo, aqui, né? Também, porque a igreja, ela é um reflexo da sociedade, né? Agora, veja bem, isso não é individual. Isso é a sociedade, é o mundo. O nível de rebelião e de distanciamento das coisas de Deus vai chegar num patamar tão grande, que o anticristo vai se revelar e ninguém vai perceber que ele é o anticristo. O mundo vai estar assim tão mergulhado na iniquidade, no distanciamento de Deus, na inversão de valores, que ele vai se manifestar e vai ser aplaudido, vai ser bem recebido. Até que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Sempre houve a operação do erro e da iniquidade. Mas vai chegar um tempo que isso vai ser de uma dimensão tal, como diz Isaías, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Vai chegar um tempo de trevas e de escuridão espiritual, que quando o anticristo se manifestar, ninguém vai ver ou vai perceber. E começa exatamente nessa perspectiva. A fé é um problema particular, privado, individual. Não pode ser expresso publicamente. As repartições públicas, as escolas, os hospitais, na rua, ninguém pode falar da sua fé. Mas das outras coisas, da vontade humana, dos desejos humanos, das expressões humanas, pode falar à vontade. Esse é o tempo, essa é a história. Essa é a cortina que está sendo aberta para que João perceba e veja o que está acontecendo e as coisas que ainda acontecerão. O mundo se transforma, como eu sempre digo aqui, não podemos nos iludir. Não sou pessimista, não gosto de ter uma visão pessimista. Sou tomado e cheio da esperança bendita do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Mas o mundo é um lugar inóspito. O mundo odeia Jesus Cristo. O mundo odeia quem é de Jesus Cristo. O mundo odeia a fé. O mundo odeia a palavra de Deus. O mundo odeia o testemunho de Jesus Cristo. E é por isso que João está sofrendo. Mas o que Deus quer revelar para João é: João, eu estou no controle da história. O iníquo vai ser destruído com o sopro da boca do Senhor Jesus. Esse mundo de iniquidade, ele vai ser vencido. E o mundo de justiça, o mundo de retidão vai ser estabelecido. O que nós devemos fazer? Irmãos, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos sacerdotes do reino de Deus. Nós cremos, está escrito aqui, Ele nos constituiu o reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. O reino de Deus vai ser estabelecido. E não é esse mundo aqui, não é esse tempo aqui.
Não é esse tempo presente. Não são esses valores, não é essa maneira de pensar. Então nós temos que preparar o nosso coração e precisamos viver de acordo com o reino de Deus. O reino de Deus já está aí. Jesus já inaugurou o reino de Deus. Quem tem o Espírito Santo já vive o reino de Deus. Quais são os riscos? É de não estarmos vivendo os valores do reino de Deus e de ficarmos fora do reino de Deus quando ele foi estabelecido. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é alegria na comunhão com Deus. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo de Deus. O reino de Deus é alegria na justiça. O reino de Deus é alegria e desfrutar da paz de Deus. Esse é o reino de Deus. Vamos orar? Sim, né? Exato. Uhum. Amém. Verdade. Ele está no controle, né? Apesar das coisas se levantarem contra Deus de tal forma e de tal maneira, o império das trevas arregimenta as suas forças de tal forma e de tal maneira, e o pior de tudo, assim, o que me causa calafrios é que a gente não está sabendo interpretar a história. Nós não estamos sabendo interpretar a sutileza da apostasia. E nisso nós vamos sendo, sabe, a semelhança da rã, cozidos em fogo brando, sem nos apercebermos de onde é que está a verdadeira luta, onde é que está a verdadeira batalha. Seu velho? Historicamente, né, segundo bons teólogos tementes a Deus, nós vivemos um mundo pós-cristão. Então nós entramos no mundo da apostasia. A gente só tem a seguinte noção: o mundo pré-cristão, o mundo antes de Jesus, onde Israel é o luzeiro de Deus, o mundo com Jesus, onde a igreja é o luzeiro de Deus e como um fermento, a igreja influencia o mundo, a fé influencia o mundo, o cristianismo influencia o mundo. E hoje nós temos um mundo pós-cristão. Então, pré-cristão, trevas, magia, bacanais, Roma, Grécia, aquela anarquia toda. Aí vem a fé cristã. Os valores do cristianismo, do reino de Deus, através da igreja, causam impacto no mundo. O mundo é influenciado pelos valores da fé cristã. É um fato. E o outro fato é que hoje nós vivemos um mundo pós-cristão, onde os valores da fé estão sendo sufocados, travestidos e até mesmo mudados. Só para vocês terem uma ideia, né, se tiverem curiosidade, há uns 20, 30 anos atrás, a maioria dos seminários, principalmente os americanos, que têm mais de 2.000 seminários cristãos evangélicos, eles traziam a sua confissão de fé, que era quase que o credo apostólico.
cremos no nascimento virginal de Jesus Cristo, cremos na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Hoje, se você abrir lá, a maioria deles apagaram essas expressões das suas confissões de fé. O que é isso? Apostasia. Um mundo pós-cristão. Um mundo pós-cristão. Um mundo onde nós não podemos expressar publicamente as nossas crenças, os nossos valores, mas o mundo pode. Coisas íntimas, pessoais, que deveriam ficar guardadas, ou a pessoa deveria vivê-las ela mesma. Hoje isso é colocado a público e os valores da fé são sufocados. Né? Não é o tema da questão, não é a tese do que eu estou tratando aqui, mas alguns anos, poucos anos, 30, 40 anos, na Inglaterra, algumas expressões e manifestações de sexualidade, se viessem a público, a pessoa era punida pela lei. Ela podia até viver aquilo, mas vivia ali, né, ela mesma. Hoje não. Hoje é a fé. A publicidade da fé. O tornar público os nossos valores, os nossos pensamentos, são vilipendiados. Eu fiquei chocado, tanto com a violência dos chamados terroristas, né, que invadem aquela redação e atira para tudo quanto é lado, mas fiquei tão chocado quanto quando eu vi as charges do Charles Hebdo. A avacalhação do sagrado, a avacalhação e a banalização daquilo que as pessoas consideram como coisas sacras. E eles atiram pesado para todo lado, é no Maomé, é em Maria, é no Papa, é na Bíblia, em tudo que se imaginar, que expressa fé e crença, eles avacalham e vilipendiam. Ninguém fala dessa violência. Ninguém fala dessa agressão. Porque é uma agressão contra crenças. É uma agressão contra a fé. É uma agressão contra o sagrado. Aí é permitido. É o mundo. E nós precisamos estar atentos e saber fazer essa leitura. Com a sua cabeça, vamos orar.